Olá, seja bem-vindo à sua TV Câmara. Eu sou Márcio Chaves e este é o seu programa Nobres Pares, um espaço para você conhecer mais sobre a história do Legislativo cubatense, na voz daqueles que por aqui passaram. E hoje este programa recebe o ex-vereador José Gonçalves, que estará nesse bate-papo hoje aqui no Nobres Pares. Seja bem-vindo, ex-vereador José Gonçalves. Obrigado, Márcio. Zé, vamos falar um pouquinho da sua vida até a sua chegada a essa Casa de Leis. Nascido em Cubatão? Não. Não? Não. Migrou para a cidade? Eu cheguei aqui aos 16 anos, sou baiano, sou de Santo Estevão, na Bahia. Cheguei aqui aos 16 anos. Veio com a família, veio sozinho? Vim sozinho. Como é que... Em que lugar da Bahia morava? Santo Estevão. Santo Estevão. E Santo como é que veio essa ideia de vir para Cubatão? Essa ideia veio porque quando eu era moleque, eu sempre tive o sonho de vir para São Paulo, aquela coisa toda e tal. Aquele tempo era um tempo difícil, era um tempo que São Paulo era muito falado e tal, ir para São Paulo. E a gente procura a se desenvolver e tal, eu vim para aqui. Então você, lá em Santo Estevão, você imaginava vir a São Paulo? Vim para São Paulo. Pra buscar... E o que fazia lá? Qual era a sua atividade? Lá eu trabalhava, lá eu era um moleque, eu trabalhava em roça, Mexendo com agricultura, lavoura. Com agricultura, esse negócio assim. E aí deu aquele estalo, quero ir para São Paulo, quero tentar minha vida em São Paulo. Eu era fanático para vir aqui para São Paulo, Márcio, que eu adiantei minha idade para poder tirar o registro, para poder vir. Fez um gato. Fiz um gato, chamado gato. Então eu fiz naquela época para poder aumentar meu registro de nascimento para vir para São Paulo. Para poder ter condições de vir a São Paulo. Quando chegou aqui, veio direto para Cubatão? Vim direto para Cubatão. Tinha conhecido? Tinha alguém? Cubatão aqui, mas naquela época, eu tinha um irmão que já estava aqui. Esse irmão meu já estava aqui, trabalhava na Cozipa, aquela época Cozipa, né? E eu fiquei com ele, morando em alojamento, morando com ele em quarto. E aí fui desenvolvendo, depois também eu arrumei emprego, logo em seguida arrumei emprego, fui trabalhar nas indústrias. Isso aí foi década de 70? Década de 70. Cubatão pulsava, Vila Paris. Sim, sim. Aquele tempo era completamente diferente, não tinha... Quando eu cheguei aqui, a Avenida 9 de Abril não tinha. Tinha só a padaria, que chamava Padaria Matriz. Era um lado só que tinha, o outro lado não tinha. E era aqueles buracos, aqueles buracos cheios de areia, e aí tinha uma padaria Matriz, que chamava Padaria Matriz. Hoje, onde floresce. Hoje, onde Florença, era a antiga Padaria Matriz. Então, a Avenida 9 de Abril era uma mão só. Era uma mão só. Era a estrada velha que continuava, que cortava a cidade. Justamente. Não tinha, era um Bananal, Vila Nova, não tinha Vila Nova, não tinha 31 de março, onde eu moro hoje, não tinha nada. Só para você ter uma ideia, em 67, quando eu fui morar no 31 de março, que eu moro naquela casa ali de dia, 67, 17 de março de 67, ali era um Bananal, ali não existia nada, tudo era Bananal. Ali passava a linha de trem ali, no meio ali. E você chegou aqui, e era o que você imaginava quando você desceu em Cubatão? Era mais ou menos, porque eu já tinha, o meu irmão morava aqui, né? Eu já tinha mais ou menos uma noção assim como é que era, né? E aí ingressou para trabalhar junto com o irmão nas empreiteiras da época? Nas empreiteiras, naquele tempo. Não, ele trabalhava na Cozipa mesmo. Chegou aqui, a Cozipa pegava laço, né? Aí eu não consegui entrar na Cozipa, mas depois, logo seguido, eu entrei na Cozipa. Você lembra do seu primeiro emprego aqui, não? Meu primeiro emprego mesmo foi na Cozipa, porque o resto eu trabalhava em bico, trabalhava em algum lugarzinho aí, algumas empreiteiras. Cheguei a trabalhar numa empreiteira que chamava Sobral. Trabalhei uns 2 meses, trabalhei na Eni, uma empreiteira chamava Eni, que não sei nem se existe mais hoje. Muitos relatos da época mostram que o pessoal tirava de uma empreiteira para outra, justamente, porque faltava mão de obra. Justamente. E 3/11 eu entrei na Cozipa, 3/11 de 65. 65? Então, eu costumo dizer assim, que foi meu primeiro emprego, foi a Cozipa. E lá, entrei e saí aposentado.
como é que foi a sua trajetória dentro da sua carreira como profissional? Você continuou estudando aqui, você se especializou? Quando eu cheguei aqui da Bahia, eu não sabia nem assinar o nome. Aí Não eu entrei tinha... em escola e fui aprendendo, eu fiz primário, aí fiz ginásio, fiz colegial. Tudo aqui em Cubatão mesmo? Tudo aqui em Cubatão. Você lembra a escola? A faculdade eu comecei a fazer e depois eu parei. Eu, a falecida Cleusa Tiburcio, nós estudávamos junto à faculdade. Aí depois, trabalhando em turno, com 4 filhos, eu não tinha cabeça para se dedicar ao estudo. Para dedicar aos estudos. Aí eu parei. Mas... Eu parei na faculdade, parei no 2º ano de Direito. E você você fez o curso aqui, começou a ser alfabetizado em Cubatão. Você lembra qual foi a escola, não? Quando começou? Olha, eu estudei, deixa eu ver se eu me lembro, eu estudei numa escolinha que tinha ali atrás da igreja, que fazia fundo com a igreja, eu estudei ali. Estudei no Padre Manuel da Nóbrega, na Vila Nova. Eu acho que foi só até aí. Depois eu comecei a estudar, eu fiz o primário, aí comecei a fazer o colegial, o ginásio na Vila Nova, no próprio colégio José Ramalho, depois vim para Lorena. E aí eu acabei de estudar tudo no Lorena. E isso já... Estudei no Anchieta também. Aí eu transferi para o Anchieta também e acabei me formando no Anchieta. E isso tudo trabalhando e estudando. Trabalhando de tudo, cuidando de família. Quantos filhos? Você casou aqui em Cubatão? Casei aqui em Cubatão. Tenho 4 filhos homens. Então todos os homens, você deve conhecer meu filho mais velho, o Wellington. E como é que começou a sua vertente para a política? Você é ligado ao sindicato, alguma coisa assim? Como é que nasceu em você essa vontade de se tornar um político? Justamente, porque lá na Bahia tinha a gente já corria atrás de voto. O governador naquela época, não sei se tu te lembra, era o governador Lomanto Júnior. Nem te lembra disso aí. Eu me lembro ainda até hoje. Então a gente corria atrás, a gente subia em cima dos caminhões para pedir voto, ia para o interior, ajudar ele. E quando chegou aqui, começou a política, aí comecei a ingressar no MDB. Então você já tinha um gênio político lá na Bahia? Eu gostava da política desde lá. Porque lá eu corria atrás de candidato, para ajudar candidato, governador e tal, eu gostava desde lá. E quando cheguei aqui, aí assim que começou, que eu fui entendendo um pouco da política, eu entrei no MDB, fui filiado no Era MDB e Arena, você entrou no MDB. Tinha 2 partidos, era MDB e Arena. Você lembra como foi a sua entrada, em que momento, quem assinou a filiação? Olha, eu não me lembro bem quem assinou minha filiação, mas eu fui convidado para entrar no PMDB. Olha, tu acredita que eu nem me lembro mais nessa época? Foi tanta... MDB, porque também já tem um certo tempo também, né, Gonçalo? Tem muito tempo. Aquele tempo era o Arena e MDB. E era ditadura, né? E eu gostava do MDB, por causa que lá na Bahia, o Lomanto Júnior era MDB. E eu corria atrás, subia em cima dos caminhões que chamava pau de arara, né? Eu ia em cima daqueles pau de arara para subir, para pedir voto, ia para a cidade, tudo, aquela ganzarra, toda aquela... vontade de participar. Vontade de participar. E quando eu cheguei aqui, que eu fui pegando o gostinho, aí eu entrei na política. Como é que foi esse período da ditadura para você, José Gonçalves? Como é que você passou por esse período? Já que você estava no MDB, Arena... Foi um período que a gente se recolhia, né? Mas foi um período muito difícil, foi um período que, para você ver que a ditadura, quando terminou logo, foi com o tempo que eu entrei na COSIPA. A ditadura terminou em 64, lembra? Sim, se instalou. Em 65 eu já entrei na COSIPA. Aquele tempo foi muito difícil, aquele tempo eu já estava mais estruturado aqui em Cubatão, já sabia mais um pouco, tinha um conhecimento maior. Então a gente tentou levando, porque foi muito difícil aquele tempo. Você participava de algum sindicato, não? Sindicato, não. Eu não participava, não. Participei do Sindicato dos Metalúrgicos quando eu entrei na COSIPA. Aí eu me sindicalizei, eu participei muito do sindicato da COSIPA. Sempre morou no 31 de março? Sempre foi sua residência? Não, eu passei a morar no 31 de março quando eu comprei aquela casa pelo BNH. Aí eu morava em quarto de solteiro, morei muito ali perto da Volkswagen, antiga Volkswagen, morei no Costa e Silva.
E depois foi que eu comprei essa casa. Eu pagava aluguel e eu pagava aluguel de um quarto e pagando a prestação da casa, aqueles carnês, e eu pagando, esperando sair. Esperando ser entregue a casa. Esperando ser entregue. Aí quando foi entregue, eu passei para casa, em 67. Em 1967. 17 de março de 1967 foi quando eu passei a morar naquela casa ali. Estou até hoje. E como é que era? Você, pelo que me disse, trabalhava de turno. E o trabalho de turno sempre ele é muito mais dispendioso, os horários não são tão certos, você tem que trabalhar à noite, trabalhar durante o dia. Como é que era conciliar o turno com a sua vida social, sua vida política? A minha vida social foi muito difícil, Márcio. Eu te confesso que eu passei um tempo, mas é aquele ditado, quando a gente quer, a gente consegue. Aí eu conseguia, eu estudava, né? Eu ia trabalhar e levava meu caderninho debaixo do braço e tal. Lá tinha uma folguinha, eu cuidava, fazia minha lição lá no serviço, para no outro dia eu estudar, levar para o colégio. E em casa eu procurava um tempo, dividir o tempo para a família e um tempo para descansar e à noite voltar para o serviço. Era um turno de 8 horas, né? Turno de 8 horas. Turno de 8 horas. E não tinha essas folgas que hoje o pessoal conquistou. Era diferente. Não, a gente tinha, era diferente, depois passou a ter folga de 80, nas folgas que a gente tinha, a gente estudava. Aquelas folgas grandes que o pessoal chamava, né? Chamava. E olha, eu tive muito apoio também lá na cozinha, porque tinha uma época que a gente saía do turno e ia para o administrativo. E no administrativo, a chefia gostava muito de mim naquela época, de ver meu esforço, eu estudando, né? Então, eu estava lá na hora de almoço, eu pegava meu cadernozinho, meu chefe chegava junto de mim, está precisando de uma força aí e tal. Aí eu chegava junto de mim e falava, pode continuar. Aí eu disse, a hora de almoço, ia deixar, não, pode ficar um pouco. Então o pessoal entendia a sua luta para querer luta, cada vez mais buscando conhecimento. E na COSIPA, Márcio, eu tive uma luta na COSIPA, que na COSIPA eu comecei de menor. Não tinha 18 anos ainda na COSIPA. Que ainda tinha um problema do documento. Exatamente. Aí eu trabalhava de contínuo. Sabe o que é contínuo? Entregando papel nos escritórios, eu pegava, trabalhava com a chefia, eu trabalhei de auxiliar de escritório, junto com aquelas mulheradas, junto com os engenheiros, junto com tudo. Era um office boy. Um office boy. O contínuo era office boy, que chamava o nome de contínuo, né? Aí eu pegava e ali eu ia estudando. Depois eu passei carregando os engenheiros, carregando as secretárias, tudo. Passei a motorista, de office boy eu passei a motorista. Um próprio carro da COSIPA, naquela época, carregando os engenheiros tinham um carro à disposição, e eu carregando ele para o restaurante, carregando para o prédio da administração, e ali foi... Você começou a fazer a sua carreira dentro das oportunidades que apareciam na... Dentro da COSIPA, Márcio. Depois de sair, aí eu fui trabalhar na área, saí do escritório, passei a maior, e aí tirei a carta de motorista, aí eu passei motorista. E logo seguido, na COSIPA, aí eu passei para a área, porque ali não tinha onde subir. Tinha que ir para a operação. Tinha que ir para a operação. E ali eu fui para a operação, e lá comecei como ajudante, depois fui para ajudante 1, que naquela época tinha isso, ajudante 1, ajudante 2, ajudante 3, ajudante 4, ajudante 5. Aí parava. Aí tinha que subir para outra função. Aí eu passei para operador de máquina, operador 1, operador 2, operador 3, operador 4, operador 5. Parava no 5. Aí subia para um outro tipo de operador, um operador mais avançado. Aí eu fui para a ponte rolante, comecei com 1, 2, 3, 4, 5 de novo. Sempre cumprindo as etapas e... sim, a escadinha. Tinha que subir aquelas escadinhas. Aí foi que eu passei, estudando, já tinha um estudozinho mais ou menos. Aí a chefia me indicou para curso, eu fiz curso técnico. Aí eu fui para o Senai fazer curso técnico. Aí eu me formei técnico em metalurgia. Isso tudo... trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando. Trabalhando e estudando, passei de ser técnico. E depois disso aí, o tempo foi passando, porque isso aí tem um tempo, né? E aquele tempo eu fui
procurando a desenvolver dentro da própria empresa. Nós vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta e vamos falar do seu desenvolvimento na empresa e sua entrada na política cubatense. Nós vamos a um rápido intervalo e daqui a pouco estamos de volta com um pouco mais de José Gonçalves, dos Nobres Pares.